Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, de todo o meu coração. Desejo que você esteja feliz, com saúde, que você e sua família estejam caminhando aí, não é? Principalmente na presença de Deus, porque na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. É estranho, né? A gente não consegue entender muito isso não, mas a presença de Deus é tão maravilhosa, nos enche tanto, que muitas vezes nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza pelos quais a gente passa, a gente experimenta uma alegria sobrenatural que só pode vir de Deus, não é? Eu espero que você tenha, desde já, te desejo uma semana maravilhosa e todos os dias você seja abençoado. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre ele, melhor para todos nós. Nós vamos falar sobre o bullying, mas especialmente sobre a nova lei de prevenção e combate ao bullying. O termo estrangeiro é estrangeiro, mas muito conhecido por aqui e utilizado para descrever agressões verbais, psicológicas, físicas e virtuais que ocorrem de uma forma sistêmica, ou seja, repetidamente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicopedagoga Márcia Zacur e a professora Liliane Maciel. Tudo bem, queridas? Tudo bem. Obrigada por terem vindo. Daqui a pouco eu vou para a gente bater um papo sobre esse assunto tão importante, né? Obrigada. Bom, na cozinha o chefe Richard Miliati vai nos ensinar o fettuccine na manteiga de ervas com medalhão de filé. Que delícia! Fácil, Richard? Facílimo. Facílimo? Muito fácil. Então é isso que a gente gosta. Daqui a pouco eu vou aí para a gente aprender. Então, muito obrigada desde já. E você já pode pegando sua caneta e papel para anotar a receita e ficar comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Agora é lei. Escolas, clubes e agremiações recreativas terão que se preparar para tratar e prevenir problemas relacionados ao bullying. De acordo com pesquisas, é nas escolas que ocorrem a maior parte dos casos. Um levantamento do Ministério de Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que 20% dos alunos já praticaram bullying contra colegas. Somente no ano passado, os casos de bullying subiram de 5% para 7%. Por isso, a nova lei prevê que as instituições de ensino capacitem os professores e equipes pedagógicas para prevenir e resolver esse tipo de problema. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje a psicopedagoga Márcia Zacur e a professora Liliane Maciel, da Rede Batista de Educação e Instituição. É uma instituição que há muito tempo já trabalha com ações contra o bullying. Muito obrigada, meninas, por terem vindo. Obrigada. Que bom ter vocês aqui e para falar sobre esse assunto tão importante, né? Porque a gente vê que, infelizmente, o número aumentou. Por mais que se fale, por mais que a gente traga informações, a televisão sempre, através dos programas, através dos seus programas diversos ou jornalísticos, sempre tem trazido esses assuntos. A gente tem visto matérias porque alguns casos chegam a extremos, não é? Sim. E mesmo assim a gente vê que, infelizmente, em alguns casos está aumentando. Como é que vocês veem? Eu queria que a gente começasse tentando descobrir qual é a razão disso, do bullying em si e de estar aumentando também. Lembrando que essa estatística é o que é compilado, né? Porque tem muitas informações que não são tabuladas. É verdade. Então, tem que entender que o bullying é feito num cenário onde tem alguns personagens. Que é o agressor, a vítima e, normalmente, o espectador ou testemunha. Cada um ali desempenha um papel neste ato. E, normalmente, o bullying, eu percebo que tem alguns reflexos na escola, que é o segundo ambiente social das crianças e dos adolescentes, que, na verdade, eles já passaram por isso dentro de casa, dentro das famílias. É verdade. Né? Quando há um comparativo entre os irmãos, quando há um filho preferido, então ele já se coloca naquele lugar de eu sou melhor do que você, então você deve se submeter a mim. Então muitas vezes é uma relação desigual, né? Para ser inclusive colocado como bullying, é uma relação
de poder desigual. Então, é diferente falar de bullying para uma situação de discussão, por exemplo, que dentro das famílias e da escola tem uma normalidade. Então, por exemplo, nem toda agressão ela pode ser colocada como bullying, mas todo bullying é um fator de agressão. E isso a gente observa muito na escola. Hoje tem muita facilidade, por exemplo, às vezes a criança chegou em casa, brigou com um coleguinha, está sofrendo bullying. Então, os pais precisam ser orientados do que é o bullying de fato, né? Porque o bullying não é o fato de uma discussão. Isso faz parte do crescimento relacional, né? A gente tem na infância, tem na adolescência, na vida adulta, a gente sempre tem questões de discussões, dentro de casa, na família, em todo lugar. E aí a criança, às vezes menor, ela desconta isso numa agressão verbal ou física. Isso não é o bullying. Isso precisa ser compreendido e saber separar quando é o bullying. Porque, de fato, o que a gente observa é que, normalmente, a criança que comete o bullying é uma criança que sofre também alguma coação, alguma questão que traz para ela esse conflito e aí ela meio que desconta, né, no outro o que ela sofre. Então, a gente até falou, né, no principinho do programa, na abertura, que ele tem que ser sistêmico, ou seja, é algo repetido. Ou seja, o coleguinha que chama o outro de um apelido e amanhã também, depois também, e não é um apelido carinhoso, é um apelido que o outro não gosta, um apelido que ofende o outro. E ele está repetindo isso sempre. Isso é considerado bullying? O que mais a gente pode entender para diferenciar o bullying de uma discussão, de um desentendimento que é muito comum entre as relações? O bullying tem essa recorrência mesmo, né? Você observa que a criança ela tem um alvo, normalmente aquele alvo é uma criança às vezes mais tímida, alguma criança com alguma característica específica e ela sofre piadas, agressões sempre com o mesmo motivo, tem sempre aquela intenção de ferir o outro, de diminuir o outro, né? E aí, nesse sentido, você vê que aquela criança que está ferindo, ela também tem aquele desejo de se sentir superior. E o que ela disse, né, que a Márcia disse do espectador, tem muito disso, porque aí ele se faz valer junto com os colegas, criando aquele ambiente de opressão para aquele outro colega. Pois é, e muitas vezes este espectador, ele é testemunha calada, passiva, porque é totalmente passivo, porque ele pode ser a próxima vítima. Então ele se coloca nesse lugar, eu não vou me meter nessa história, porque senão eu sou o próximo a ser zoado, né? Ou minha merenda vai ser tomada, ou meu dinheirinho vai ser subtraído. Então tem muitas questões que eles preferem se calar, né? E lembrando que principalmente o agressor, tanto o agressor, aliás, quanto a vítima, precisam de algum tipo de acompanhamento. Isso, a gente vai falar sobre isso. Sobre e o primeiro é o familiar, né? Então, sempre eu gosto de colocar, Márcia, que as famílias têm que estar atentas ao sofrimento dos filhos. Ou a este lugar que esse filho se coloca, como valentão, como eu sou o chefe da turma, né? Eu que mando nos meus colegas. Então, é um papel que a gente tem que estar atento, realmente. Eu vejo também, eu assim, né, tenho duas meninas e o que eu acho, o que eu observo também, é que muitas vezes, mesmo que a criança dentro de casa, vocês me corrijam se eu estiver errada, uma impressão que eu tenho, ou uma conclusão que eu também chego por observação e etc., que muitas vezes a criança ela nem sofre bullying dentro de casa, mas ela vê os pais criticarem tudo e todos, né? Os pais sempre têm um comentário negativo de alguém. Então, nossa, fulano às vezes está falando de alguém da televisão, tipo, não é meu parente, não é meu amigo. Então, nossa, como aquele fulano engordou, tá com cara de velho, emagreceu demais, tá com cara de velho. E as crianças crescem nesse ambiente crítico e elas vão ter um olhar muito crítico para todas as crianças ao redor. Eu penso que isso também coopera muito para que essa criança fique crítica e comece, porque ela repete aquilo que os pais estão fazendo. E aí há a confusão com o bullying, porque aí é uma criança crítica, é uma criança que de fato vai mexer com todo mundo, vai criticar tudo e todos, mas isso não pode ser considerado um bullying. Mas hoje a gente está num mundo muito crítico e num mundo muito de direito, que às vezes assim, se sentiu ofendido, já se pronuncia como uma criança que sofreu bullying. E a família também vai defender muito essa criança. E aí, essa criticidade exagerada
ela cria um ambiente meio que propício ao bullying. Isso acontece. E talvez parece que é uma ponte, né? Uma sim. pontezinha, é uma linha meio tênue, assim. O ambiente fica mais propício. É verdade. Vamos conferir agora, então, gente, o relato da cantora Alda Célia, que é muito querida de todos nós brasileiros cristãos, né? Uma mulher maravilhosa, compositora, uma pastora. E ela viu o seu filho Nicolas ser vítima de bullying. A cantora retrata esse episódio na música Filho Amado, que ela compôs depois dessa experiência com o filho. Vamos ver. Temos enfrentado muito o fenômeno do bullying e eu passei por isso. Meu filho, eu te abençoo, te libero para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. O meu filho foi na escola chamado de aluno mais insignificante. Ele que é um menino muito inteligente, muito de Deus, muito tranquilo, né, calmo, e ficou abalado. Lembre bem quem você é. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteiro. Na minha história, nós sempre lutamos contra o sentimento de insignificância, o sentimento de vergonha, de timidez, de não ser bom o suficiente. E aquele mesmo espírito estava querendo então infiltrar no coração do meu filho através desse bullying. De temor, o Espírito do Senhor está sobre ti, meu filho amado. Perguntei a ele, quem é você? Você se sente assim? Ele disse, não, mãe, eu sei quem eu sou. Eu sou o filho amado do Pai. Isso se deu porque nós estamos sempre cantando profeticamente a palavra de Deus. E quando os pais proclamam a bênção do Senhor sobre os seus filhos, principalmente quando cantam profeticamente, fica inserido no coração. E é como uma unção que sela. E as palavras negativas não vão entrar nem na mente, nem no coração dos nossos filhos. Meu filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita em ti. Que lindo, Alda, beijo, querida. Uma bênção, uma música maravilhosa, né? Que surgiu aí desse momento tão difícil, porque é muito difícil uma mãe escutar o filho dizer isso, né? Mamãe, na escola fui escolhido o menino mais insignificante. Que palavra pesada, que palavra terrível. Mas ele já tinha dentro dele, por isso a importância dos pais, já desde que os filhos nascem, não é? Ele já estabelecer dentro deles o valor que eles têm, não é? Recentemente na escola a gente teve uma palestra sobre bullying. A gente teve 2 advogados que falaram e eles falam muito sobre isso, na questão de os pais dialogarem com a escola, nos lugares que a criança frequenta, para que esse diálogo possa ser frequente, porque a criança ela evidencia. Às vezes ela se fica mais intimidada e se retrai. Então tem como a família perceber. A escola a gente fica 4h30 com essa criança. Em casa é um tempo mais longo, dá para perceber uma mudança de humor, uma mudança de perfil mesmo. E aí, junto com a escola, ir dialogando, descobrindo isso e buscar uma ajuda, porque os dois precisam de ajuda, né? Com certeza, com certeza. E até os espectadores também, né? Porque precisam aprender a se posicionar. Com certeza. E no caso desta mãe, né, que fez a música, a gente percebe que é um menino que fisicamente não tem nenhuma questão. É verdade. Né? Foi uma observação talvez comportamental, que os outros o taxaram assim. E como que isso tem sido mais comum hoje em dia, as crianças, os adolescentes sofrerem de bullying por agir certo, por agirem, escolher não beber, escolher comer frutas ao invés de comer sanduíche na hora do recreio. Então tudo tem tirar sido uma nota motivo. boa, né? Então, a inversão completa de valores, É verdade, né? é Como que verdade. a sociedade, a escola, como ambiente social, tem sofrido da falta das famílias acompanharem os filhos, Com de certeza. terem uma educação alimentar, talvez, de educar para um caminho certo, que não tenha bebida nem drogas, né? Verdade. Então, isso faz toda a diferença, né? É aquele grupo, se alguém sai do padrão daquele grupo, principalmente que aqueles que cometem um bullying, eles são mais expressivos, né? E são mais agressivos, ou mesmo não agressividade negativa, mas eles são um pouco mais expressivos, até porque eles têm coragem de falar. Então, se alguém foge do padrão que ele
deseja controlar naquele grupo, então ele começa a taxá-lo e a estigmatizá-lo, né, com nomes, etc. Com certeza o Nicolas não participava de muitas coisas que aqueles colegas queriam que ele participasse, né? E para eles, ele era insignificante, que bom que ele não significava para eles aquilo que eles queriam que ele significasse, E né? nesse caso ainda tem um benefício, porque mais do que eles acharem que ele não significava nada, ele tinha uma formação na família e espiritual que deu base para ele não receber esse bullying de uma forma negativa, e sim de verdade. tratar isso com uma naturalidade, sabendo superar. É verdade. É claro que deve ter doído um pouco, né? Lógico. Nós somos humanos e Pra ele é uma ele, criança. pra mãe, mas não afetou, não o machucou a ponto dele não conseguir resolver e trazer para a mãe. O que é tão importante, né, gente? O relacionamento dos pais com os filhos para que o filho tenha essa liberdade de falar com a mãe. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, tratamento, né, que você já citou, que tem que ser de todo mundo, você acabou de citar também. E depois, nós vamos fazer uma pausa agora, que nós vamos aprender uma comidinha deliciosa. Depois eu volto. Vamos aprender a fazer, então, uma comidinha gostosa? O chefe Richard veio ensinar a gente a fazer medalhão de filé com fettuccine, é isso? É agora. Richard Miliacci, é italiano, Richard? Italiano. Prego, grazie mille. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Você estava lá na Toscana? Você está Não. todo queimado, bronzeado? Não. Isso aqui é o meu outro trabalho. Você tem 2 trabalhos, um fim de semana e outro Exatamente. durante a semana. Muito bem. De dia e à noite, de finais de semana. Sim, que bom. Então, além de ser um hobby, é um trabalho, né? Porque também é um hobby. Que virou o trabalho, na Ai, verdade. que bom. Você começou, então, a cozinhar como hobby. Muita gente faz Foi, isso, né? Há 20 anos atrás. É mesmo, Já bem tem um novinho tempinho. então, né? Começou novinho, que bom. Vamos começar a aprender? Tá com uma cara ótima aqui e a gente tá com fome para A falar. princípio a gente vai só fazer um corte para mostrar, porque o pessoal fala que é muito difícil fazer o medalhão, então vamos fazer um corte que é uma coisa mais simples, né? Trouxe o filé ele já limpo, Todo limpinho, né? tá lindo ele. Tem os 3 que a gente já vai fazer para os convidados e para você. Então eu vou fazer um corte e explicar vamos dizer assim, uma sugestãozinha para que não abra, né? O bacon, que é uma das coisas que a maioria das pessoas falam que tem um problema, né? Bom, o corte a gente fala que é entre 150 e 200 gramas, depende um pouco de cada gosto, né? De quem gosta de coisas mais passadas, carnes ao ponto e carnes mal passadas, ok? Então a gente sempre fala de 2 dedos, ou então 1,5 cm a 2, enfim. Tá. Cortou lá, uma coisa muito simples, né? Fez o corte. Com aquele bacon, enrolamos, segura na base dele e roda o bacon, o filé ao invés de rodar o bacon, certo? E após isso, para que ele não abra, a dica é apenas colocar um palitinho. E o porquê que eu deixo o palito para fora assim? Para ser mais fácil a retirada depois, na hora da gente empratar. Não esquecer, né? Exatamente. E também não esquecer que é uma coisa que acontece. Imagina, certo? verdade. Isso é o acompanhamento do prato que a gente vai fazer. O prato em si é uma coisa bem simples que eu trouxe, porque a gente, nesse corre-corre do dia a dia, a gente sempre fala que não tem tempo para fazer, né? É verdade. E esse não tem como dizer isso. É o tempo de preparo da massa, ou seja, a gente pode colocar aí, a gente está fazendo fettuccine, que demora entre 5 e 6 minutos de cozimento. Então a gente consegue fazer o molho e a massa com 10 minutos. Maravilha, Então qualquer falei. pessoa vai fazer. Então, 10 minutos o jantar tá pronto? Exatamente. E que jantar, né? Não é um jantar, Exatamente. não é nem um mexido, que mexido também é Não, muito de bom, jeito né? nenhum. Mexido é uma delícia. Exatamente. Mas é um jantar Exatamente. especial, né? Enfim, Vamos lá? o que a gente vai fazer? Pegar uma manteiga, manteiga de qualidade aí, melhor não usar margarina, o bom será sempre usar manteiga, certo? E deixar uma colher e meia, para quê? Essa colher aqui a gente usa para fritar Os o filés, filé, o exatamente, medalhão. ok? A gente deixa uma colherinha para fritar o filé. Tá. Aqui a gente vai fazer os temperos por ordem, quanto mais claro, mais bonito, vamos dizer assim. Tá. Então a gente parte a salsinha ou o coentro, vai depender do gosto Do da gosto, pessoa, ok? é. Porque o coentro é um pouco mais pesado, né? E coloca ele todo lá.
A cebolinha. Aqui você colocou salsinha, ou Salsinha. misturou um pouquinho dos dois? É só a salsinha, porque Tá. aqui nesse ponto é só a salsinha, ok? A cebolinha, essa cebolinha é aquela mais fininha. O gosto dela é um cebolete. pouco mais, isso, é um pouco mais apurado, um pouco mais gostoso, né? Vamos lá, tudo junto e misturado. Isso aqui é um manjericão, ok? Não coloca-se muito, porque o manjericão, ele puxa demais, bem. né? Então, Ele sobressai, né? Isso, então a gente diminui um pouquinho. E pro gosto do brasileiro, a salsinha, a cebolinha já é mais... Mas é comum, mais, né? não é? Verdade. Então a gente diminui um Coentro, o pouquinho. povo da Bahia, Nordeste ama, né? Ama. A gente já tem que ser bem pouquinho, E eu né? acredito que até mais o pessoal do Espírito Santo. É, por causa da peixada. Muito mais do é. Espírito Santo. E isso aqui é um orégano. O orégano dá Olha, um que gostinho final. Esse aqui é o orégano, ao invés de ser Fresco. aquele Desidratado. a gente usa o fresco, ok? Isso aqui é a base do nosso molho. Tá. Mexeu, tá pronto. A manteiga de ervas. A manteiga de ervas, ok? Delícia. Depois que a massa estiver pronta, a gente, ao invés de escorrer a massa, a gente utiliza a temperatura dela para que a manteiga se derreta e vire um molho, entendeu? legal. E o bom desse molho aqui, que a gente pensou nele, por quê? Além de você utilizar isso numa massa, você pode utilizar ele na hora que você fizer uma recepção na sua casa, com pão, com qualquer tipo de carne, com frango vai muito bem. E nem precisa também ter um acompanhamento com a massa. É verdade. Para os vegetarianos. Então você pode apenas servir o fettuccine ou até mesmo um talharim, aí vai depender do gosto do cliente, vamos dizer assim, né? Verdade. Então, era isso que eu ia falar, quando você fez essa manteiga, eu falei, essa manteiga dá para muitas outras muita coisas, coisa, porque muita realmente... coisa. Serve muito bem com carne também, entendeu? Então você pega, lógico, você dá uma aquecida nela para ela dar uma... É uma fusão diluída, mesmo, né? Exatamente. Aí com você as vem ervas. e apresenta com a carne, ok? Maravilha. E além disso, a gente tempera com sal e pimenta do reino. Aí vai a gosto. Aí é a gosto do cliente mesmo. A gente não tem como prever e verdade. saber. Tem gente que gosta de uma coisa mais salgada, outros com menos sal, né? Verdade. Claro que a gente tem que sempre optar por menos sal, né, gente? A gente até falou umas 2 semanas atrás aqui no programa só sobre o sal. Então é importante, mas realmente tem gente que tem muito brasileiro O que italiano gosta da comida muito forte, pesada, que amarga não, né? Que ela puxa bem, né? Isso, exatamente. O italiano, ele é assim. E, inclusive, eu tive uma briga gigante comigo mesmo para diminuir isso, né? Mesmo? O hábito, né? O hábito vem de mama, e mama me trouxe a cozinha desde 3 anos comendo macarrão e aquela coisa pesada. Forte. Então, até trazer de volta o paladar, trazer para menos sal do que mais sal, e sim o equilíbrio, foi um pouco complicado. Mas você chegou. Cheguei. Que bom. Vamos lá, então, porque o nosso tempo está voando. Sim. A partir disso, a gente só colocar a massa, ok? Coloque a massa. Vamos colocar. Água fervendo. Água fervendo já, ok? É. Ao mesmo tempo, a gente vai fazer também o filé, De ok? cá é o primeiro, Richard. É o segundo, esse aqui, desculpa, já tá até é ligado. o segundo. Então, a gente consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Esse que é o interessante da história, né? A gente, com 10 minutos, a gente consegue selar o filé e também fazer essa massa e finalizar o prato. Então, isso que é interessante do prato. Com certeza. Uma coisa que eu não tinha feito, nós vamos fazer agora, que é o tempero do filé mignon, apenas sal, pimenta do reino, dos dois lados, ok? Tá. Virou. Se você quiser já colocar dentro na frigideira e depois temperar, também não tem problema. Pode ser feito dessa forma também, ok? As pessoas têm dúvida, né, gente? Mas é muito fácil fazer um filé. Se seguir essas diquinhas e principalmente agora na hora de selar a carne, que é sempre uma dica. Uma amiga minha estava falando disso, mas eu não sei fritar bife. Falei, vou te dar uma aulinha de fritar bife, de fazer, né? Nem fritar o bife, na verdade. A gente nem frita o bife, né? Exatamente. Fritar é aquela coisa mergulhada no óleo. Isso, a gente grelha. Exatamente, Então eu expliquei para ela, olha... Selar a carne é muito importante, muito né? importante. Para que o suco dela fique dentro dela, né? Exatamente. Então, a gente também tem o costume, o brasileiro tem o costume de ter carnes muito finas e bem fritas, né? Esturricadas, A gente não, né? A gente tenta aplicar em todo mundo uma carne com
suculenta, né, Exatamente. Richard? A suculência dela é que vai fazer com que o gosto da carne realmente se sobressaia, entendeu? Você está falando de costume, eu e meu marido, a gente sempre comia carne mais para bem passada. Agora eu já estou me acostumando a diminuir um pouco. Não aquela esturricada, mas aquela assim, não podia estar nem rosinha, né? Sei. Agora eu já estou comendo ela um pouco rosinha, porque é muito mais saborosa, muito mais suculenta. Você sente o gosto da carne mesmo, né? Verdade. Exatamente. Então, enquanto a gente está fazendo isso, a água está aquecendo, já está praticamente... E demora, essa massa em específico, ela demanda 5 minutos exatos na panela. Tá. Então, a gente tem que deixar um pouquinho mais para que a gente não tenha um desacordo. Exatamente. Entendeu? Desencontro. Exatamente. Vou deixar o pessoal anotar então, gente, a receita. Vamos lá? Receitinha na tela para você. Fettuccine na manteiga de ervas com medalhão de filé mignon. Ingredientes: 500 gramas de fettuccine, 250 gramas de manteiga com sal, um maço de salsinha, um maço de manjericão, um maço de cebolinha, um maço de orégano, 150 gramas de parmesão, 600 gramas de filé mignon, 100 gramas de bacon, sal e pimenta do reino a gosto. Muito bem. Olha que bonita. A imagem. Bruno, olha também ó, aqui a manteiga que bonita, ó. Muito bom. Agora é esperar mesmo Aguardar, um pouquinho. só selar. Com isso, em 5 minutos a gente faz a massa, passa por um processo que ao invés da gente escorrer a massa, a gente ainda deixa ela ali, ok? Sempre al dente, pensando no al dente. E passa esse macarrão, por que a gente não escorre? Porque a água dele vai influenciar também no derretimento, ok? Ótimo. Da manteiga. Só lembrando, né, Richard, que para selar a carne, a panela, a frigideira tem que estar bem quente. Exatamente. Bem quente. Por isso que às vezes as pessoas põem a carne numa frigideira, numa panela que não está tão quente, ou põe muitos também ao mesmo tempo, não tem isso? Põe aquele tanto de bife aí e mexe. Diminui a temperatura, né? Ah, e diminui, e aí começa a soltar aquele suco, que é o suco da carne. Gente, eu compro uma carne boa, mas a carne fica dura. Por isso, porque sai o sabor da carne sai todo ali. Então tem que ter uma panela bem quente, vai passar um bife, não enche a panela de todos os bifes de uma vez. E também assim, eu brinco assim, coloca lá e esquece. Não fica, a pessoa fica mexendo, né? Quer arrumar. Bota o garfo, não pode. Tem que esperar. Vamos para o intervalo rapidinho. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos continuar aqui a nossa culinária e vamos falar um pouco mais ainda sobre bullying e a nova lei que está em vigor. Até já!